Olá, eu sou Jacineide Minella Quinis, psicoterapeuta sistêmica e também sócia de um instituto chamado Instituto LIS. O nosso instituto ele traz cursos voltados para a área então, de constelações familiares, que é a minha área, psicogenealogia, física quântica e também parapsicologia. E dentro dessa proposta, então, de trazer cursos, nós estamos levando para os advogados essas ferramentas para que se possa ter um outro olhar sobre o conflito, sobre as pessoas que se apresentam para você e também, não só enquanto advogado, mas também para os operadores do direito. No primeiro momento será o meu módulo, que vai tratar então das constelações familiares e sistêmicas. Então, o advogado ou os operadores do direito poderão olhar para o conflito diante desse novo, com este olhar também. Porque muitas vezes se tem a impressão que o conflito ele é somente daquela pessoa, é aquela pessoa que está trazendo o conflito, algo a ser resolvido. E com essa abordagem sistêmica, se olha para o indivíduo como parte, como integrante do seu sistema familiar. E a partir daí se trabalha então na resolução desse conflito, para que se tenha também não somente uma resolução formal, mas também que ele possa sair com mais tranquilo em relação ao conflito dele, em relação à demanda que ele trouxe. Por exemplo, caso de casais, ele tem um litígio que não litígio, que sempre recorre e tudo mais, que uma das partes não quer ceder ao divórcio. O que por trás, desse não ceder ao divórcio, ou realmente formalizar, o que será que está por trás? Qual a dinâmica oculta que talvez esteja por trás? Acordos, de pensão familiar, por muito pouco não são feitos, valores, por poucos valores que não se entra num acordo. Por quê? Esse casal, então, essa demanda é deles realmente? Ou já vem algo lá do seu sistema familiar? Algo que esta mulher, por exemplo, está honrando algo do sistema familiar de crenças, da família dela, das mulheres do sistema dela. Muitas vezes uma mulher não se permite ter um casamento bom, um casamento normal, porque as ancestrais dela não tiveram, a mãe, as irmãs, as tias. Porque veja bem, como se sente uma mulher de uma linhagem aí de mãe e de 5, 6 irmãs, onde todas têm um casamento, não vou dizer fracassado, mas um casamento ruim, um relacionamento ruim, e ela tem um relacionamento bom com o marido dela. Como ela se sente? Então, algumas vezes pode acontecer de ela também não suportar ter este relacionamento bom e acabar atraindo situações da qual ela se coloque em igualdade de posição com as irmãs e com a mãe. Então, muitas vezes, se eu sei o que tem por detrás de um conflito, será que eu agiria da mesma forma? Num movimento que eu fiz com uma advogada, ela tinha uma cliente que estava se separando, estava em processo de divórcio e não tinha jeito, ela sempre queria mais, ela sempre queria alguma coisa e estava o tempo todo chamando a advogada, porque o processo deveria ser revisto e rever. O que se percebeu naquela dinâmica? Que a cliente dela queria alguém para vingar o que o marido havia feito com ela. Na verdade, ela não queria se separar. Ela queria uma vingança ou um equilíbrio, que é uma das ordens do amor, uma das ordens que regem os relacionamentos, que eles precisam ter equilíbrio. Então, no fundo, ela não queria separar, mas ela queria vingar-se do marido, queria que ele sofresse tanto quanto ela sofreu naquela situação. E quando a advogada dela disse, ok, aqui eu sou apenas a advogada, o cliente recuou e
Até onde eu sei, o processo pôde ter sequência ou ficou mais leve para a advogada, enquanto ela se colocava como apenas advogada e não uma justiceira. Uma advogada que tem os conhecimentos técnicos para ajudá-la naquela situação. E, como eu falei, não uma justiceira. Então tem muitas dinâmicas ocultas que os advogados, principalmente, acabam se envolvendo, né? Acabam se emaranhando aí nas questões dos clientes e não tendo paz, por justamente o seu lugar estar fora de ordem. E quando ele vai para o seu lugar, todo o restante se ordena também. Então, o que eu tenho para trazer hoje do direito sistêmico é isso, é um movimento que começou com um juiz na Bahia, é um movimento pioneiro no país e que, com muita alegria, nós do Instituto LIS, muita gratidão, amorosidade, estamos levando também aos operadores do direito. Tchau!